Quero também fazer uma comparação entre Vitor Roque e Rian Francisco, centroavantes de Palmeiras e São Paulo. Já Carlo Ancelotti será o treinador mais bem pago entre todas as seleções do mundo. Tem novidade importante sobre Palmeiras, em especial nos duelos contra Rogério Ceni e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Carlo Ancelotti, contei para vocês no meu blog no R7 e também na CNN Sports, onde participei do programa do Benja nesse domingo, que Carlo Ancelotti tem um acordo verbal com a seleção brasileira. O sim foi dado na semana passada, depois de uma reunião de representantes da CBF com Frank Trimboli, que é CEO da CAA Base, a empresa que representa o Carlo Ancelotti em território europeu. O que ficou acordado é, o Ancelotti não pedirá a demissão do Real Madrid, mas ele já sabe que é questão de tempo para que saia do clube. O Real Madrid pode dispensá-lo a qualquer momento, depois da derrota por 3-2 para o Barcelona na final da Copa do Rei, ou então pode ficar até 11 de maio. Data em que Barcelona e Real Madrid se encontram pelo Campeonato Espanhol, e se o Barça confirmar o favoritismo e vencer o Real em Barcelona, deve encaminhar também nesse jogo a conquista do título espanhol. O Barcelona inclusive já escolheu um substituto para Carlo Ancelotti, trata-se de Xabi Alonso, treinador que pertence ao Bayer Leverkusen. O Leverkusen concordou em liberá-lo de graça para treinar o Real Madrid, o que facilita toda a negociação. Depois que eu trouxe essa informação no meu blog e também na CNN, já vi o New York Times e também outros jornalistas espalhados pelo mundo gravando o acordo entre Carlo Ancelotti e seleção brasileira. Parece ser questão de tempo para que isso seja finalizado. Por falar em técnico, quero trazer um número assustador. Campeonato Brasileiro de 2025 se credencia a estabelecer um novo recorde de trocas ou demissões de técnicos na história do futebol nacional. Já são 5 trocas em 6 rodadas. É importante lembrar que o recorde pertence ao Campeonato Brasileiro de 2010, com 30 trocas em 38 rodadas. A gente tem uma média próxima a um técnico demitido por rodada. Os técnicos já dispensados foram Mano Menezes, Pedro Caixinha, Gustavo Quinteiros, Ramon Dias e Fábio Carille. O Carille, o último demitido, caiu nesse domingo depois da derrota do Vasco para o Cruzeiro em Uberlândia. Só a título de comparação, e esse número é assustador. Na temporada passada, na Premier League, o campeonato inglês teve apenas 3 trocas de técnico. Na atual edição do futebol inglês foram 7 trocas, ou seja, em apenas 6 rodadas a gente já tem um número próximo ao que a Premier League trocou em toda a atual temporada, restando poucos jogos para o campeonato inglês terminar. A saideira em relação a isso é ainda mais surpreendente. Apesar de mandar técnicos embora a rodo, o futebol brasileiro é apenas o 26º que mais demite treinadores. O recorde pertence à Costa Rica. E campeonatos como o uruguaio, português, paraguaio, venezuelano e até o argentino estão à frente do brasileiro. Quero falar agora sobre Carlo Ancelotti. Fui o primeiro a contar nas minhas redes sociais que o técnico italiano havia chegado a um acordo com a seleção brasileira na semana passada. Quero acrescentar e avançar na notícia, afirmando que o Ancelotti será o treinador de seleção mais bem pago do mundo. O acordo entre CBF e Carlo Ancelotti prevê pagamentos mensais de 5 milhões de reais, valor fixo excluindo todos os bônus que estão atrelados à conquista. Se o Brasil for campeão da próxima Copa do Mundo, o Ancelotti vai ficar muito rico. Importante contar que hoje o treinador de seleção mais bem pago do planeta é Thomas Tuchel, que comanda a seleção inglesa e fatura 3 milhões e 100 mil reais mensais. Maurício Pochettino, que dirige a seleção americana, ganha 2 milhões e 800 mil por mês. Julian Nagelsmann, que é técnico da Alemanha. Roberto Martinez, técnico de Portugal. E Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, embolsam 2 milhões e meio de reais cada. Fazendo a observação de que a CBF é uma empresa que fatura 2 bilhões, ou prevê o faturamento de 2 bilhões para essa temporada, não serão os 5 milhões de reais do técnico Carlo Ancelotti que causarão problema. Queria saber a sua opinião sobre a escolha do técnico italiano do Real Madrid. Você tinha outra opção? Gosta do nome? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa. Combinado? Hora de falar sobre o Palmeiras com uma comparação frustrante. Vitor Roque, contratado como o reforço mais caro do futebol brasileiro em todos os tempos, negociação de 155 milhões de reais, já tem 11 partidas pelo Verdão sem qualquer gol.
foram 715 minutos em campo, 8 jogos como titular, 3 na condição de reserva. Além desses 155 milhões investidos juntos ao Barcelona, ainda há o salário na casa dos 2 milhões de reais por mês. A comparação é com o Rian Francisco, centroavante recém-promovido da base no São Paulo. Salário de 45 mil reais mensais. Custo muito próximo do zero, afinal de contas o São Paulo pegou esse menino das categorias de base em Cotia. Pois saibam que o Rian Francisco, na atual temporada, em apenas 7 jogos pelo time profissional, já conta com 2 gols marcados, um contra o Ceará, que garantiu o empate no Castelão, outro contra a Portuguesa, que garantiu a vitória diante da Lusa no Campeonato Paulista. Com uma observação ainda mais importante, o Rian Francisco marcou 2 gols em apenas 173 minutos em campo. Ele tem sido muito mais reserva do que titular, foi titular em apenas 2 oportunidades na atual temporada, jogou outras 5 partidas entrando na reta final dos jogos. Ou seja, Rian Francisco em 7 jogos e 173 minutos marcou 2 gols, o Vitor Roque em 11 partidas e 715 minutos ainda não conseguiu balançar as redes. Importante destacar que o Vitor Roque tem enorme potencial e eu ainda acho que vai dar a volta por cima, mas precisamos registrar que o início do centroavante é dos piores, ele não tem conseguido ser efetivo e a pergunta que eu quero deixar para você é: Vitor Roque vai dar certo no Palmeiras? O investimento foi acertado? Vou dar minha opinião, ainda acho que é possível ver o Vitor Roque de outros tempos, mas tem muita gente que começou a duvidar. Só para completar em relação ao Verdão, o Palmeiras renovou o contrato de Luiz, centroavante, atacante da base, não dá para dizer que é centroavante, né? Também já fez jogos pelo time principal, tinha contrato até dezembro de 2028 e esse vínculo foi estendido até dezembro de 2029, tudo para que o seu salário pudesse ser aumentado, evitando qualquer chance de pagamento da multa rescisória em cenário nacional. Já Rogério Ceni mostrou que tem a fórmula para vencer Abel Ferreira. O Abel tem aproveitamento muito bom no Palmeiras contra técnicos por aqui, exceto contra Rogério Ceni, que com o Bahia venceu o Abel nesse domingo em pleno Allianz Parque por 1-0, quinta vitória do Rogério Ceni em confrontos contra o Abel. Somente um técnico em toda a história da carreira do Abel Ferreira conseguiu vencê-lo 5 vezes, foi o Sérgio Conceição, que enquanto comandante do Porto teve 5 vitórias em 6 partidas. Confrontos entre Porto e Braga do Abel Ferreira eram de fato favoráveis ao Sérgio Conceição, treinador que hoje comanda o Milan. Já no nosso território nacional, quem mais venceu o Abel foi justamente o Rogério Ceni, com o triunfo desse domingo. São 5 vitórias em 14 jogos. O Abel e o Rogério empataram em outras 3 condições e o Abel Ferreira venceu 6 vezes. É bom lembrar, porém, que em 2 casos as disputas foram para pênaltis, ambas com vitórias de Rogério Ceni, uma pelo São Paulo, outra pelo Flamengo. Rogério que enfrentou o Abel sob o comando do São Paulo, do Flamengo, do Fortaleza e agora do Bahia. Derrota do Palmeiras em casa para o Bahia quebrou uma sequência de 9 jogos sem derrota, eram 7 vitórias consecutivas e fez também com que o Palmeiras perdesse a liderança do campeonato. Sobre o Bahia, Rogério Ceni foi perguntado se tem chance de treinar a seleção e disse, abre aspas, eu acho que quem deve ir para a seleção é um treinador de fora e que tenha capacidade e bagagem. Daqui a pouco eu falo sobre o acordo verbal com Carlo Ancelotti. Quero falar agora sobre a seleção brasileira e a última da CBF parece não ter agradado. De acordo com um site especializado em uniformes de futebol, o site chama Football Headlines, a CBF cogita aposentar a camisa azul. E aqui que vem a grande novidade, o Brasil vai utilizar, de acordo com esse site, com o segundo uniforme, uma camisa vermelha para a Copa do Mundo de 2026. O Foot Headline afirma que o lançamento dessa camisa vermelha, cujo tom ainda não foi definido, vai acontecer em março do ano que vem. E existe ainda a possibilidade de a camisa da seleção vir estampada com a marca do Jordan, ex-jogador de basquete. Para mim, algo absolutamente nada a ver. O que o Jordan tem a ver com a seleção brasileira? Mas o principal vem agora. O que uma camisa vermelha representa para o Brasil? Ainda mais para ser utilizada em Copa do Mundo. Vale a lembrança de que, se isso for adiante, vai ser a primeira vez que a seleção brasileira terá, numa Copa do Mundo, um uniforme sem qualquer referência de cor em relação à sua bandeira. Nicola, mas a CBF já teve um uniforme preto, é verdade, mas aquilo fez parte de uma campanha contra o racismo, inclusive a camisa preta era bem bonita.
Até cheguei a ver algumas imagens de supostas camisas vermelhas que seriam atribuídas à seleção brasileira. São bonitas, mas não tem nada a ver com a seleção. Gostaria muito de saber a sua opinião. Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias importante e atualizados para você ficar por dentro de tudo e muito mais. Chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também aquele sininho maroto das notificações para ficar por dentro de todas as informações do maior clube brasileiro. A gente está falando do Palmeiras. Então chega aqui deixando aquela informação didática para a gente ficar por dentro de todas as informações do Verdão com a sua opinião. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo. Vamos falando.